Dê voz ao seu futuro. Fala comigo. Peraí. Mais convicto. 1, 2, 3. Fala pro teu irmão aí, dê voz ao seu futuro. Você sabe que você carrega dentro de você uma visão. Apóstolo, mas eu vim de longe só para ouvir o que eu já sei. Ok, você já sabe. Mas o maior desafio que nós temos hoje, querido, além de transferir a visão que o Senhor entregou para nós a outras pessoas que estão à nossa volta, na metáfora de Gideão, que pediu para molhar a lã, que era ele, foi encharcado, mas depois ele pediu para Deus molhar a volta dele, porque a equipe dele precisava ser encharcada. Eu e você temos que entender que não temos dificuldade nenhuma em ver. Você já viu coisas aqui hoje que você deve estar querendo ir embora, daqui a pouco já notar um monte de coisa. Eu, quando estou num ambiente como esse, eu fico agitado no meu espírito. Porque o Espírito Santo fala tanta coisa comigo que eu já estou querendo reunir minha equipe de tarde, já quero falar com as pessoas, gravar alguma coisa, quero escrever. Por quê? Porque nós somos visionários. Fala comigo, eu sou visionário. O fato de você estar aqui hoje é porque você é uma pessoa visionária. Agora, se o problema não é receber uma visão, qual é o problema? Fala comigo assim, qual é o problema? Além de transferir para as pessoas à nossa volta. Um pai quer comprar uma casa, mas os filhos não entendem, a esposa não entende, ele não consegue comprar. Porque ele tem a visão, ele tem entendimento, ele tem estratégia, mas a família não entendeu. Uma mãe tem um projeto de fazer uma viagem com a família inteira, mas se a família não entender, não acontece. Na igreja não é diferente. O que eu conheço de pastores visionários frustrados, porque eles não conseguiram fazer que a sua visão chegasse na sua equipe. E talvez um dos maiores investimentos que você, pastor, fez hoje é quando você trouxe alguém da tua equipe com você aqui. Porque é o que eu faço. Quando eu vou a um lugar, eu quero levar as pessoas para ver aquilo que eu vi. Porque se elas não verem aquilo que eu vi, elas não vão entender aquilo que eu estou fazendo. Existem muitas atitudes que você toma que as pessoas não são rebeldes, elas só não entenderam. Não é rebelião, elas só não sabem para onde que elas estão indo. E por falta de clareza, as pessoas desistem, as pessoas se distraem e elas cansam de trabalhar. Por quê? Porque elas estão dizendo dentro delas, para que tudo isso que eu estou fazendo? Hoje o tema que eu estou falando hoje, querido, ele precisa ser pensado como em outubro, novembro e dezembro. No último café faltam 3 meses só. Que loucura isso, né? Faltam só 3 meses, ou seja, 2 meses, mas chega dezembro já é a correria. Eu fico olhando a velocidade desse ano, as promessas que temos, enfim, tantas coisas que ouvimos de Deus. Mas a palavra de hoje é para que você pense a esse respeito. Quando eu estava ali, um pastor que veio até de São Paulo, já estava dizendo ao pastor, ouvi, ele me entrega um relógio, não pelo relógio em si. Quero dizer, pastor, que claramente ali Deus estava mostrando já que a vinda tua, da tua equipe aqui, se refere a algo que você tem orado e buscado de Deus, porque tem mudanças radicais acontecendo. Mas o relógio é o Kairos. O Kairos, querido, na visão grega, é chamado obiportos, chamado tempo oportuno. É quando você vem na velocidade com o teu navio, você tem uma embarcação à vela, e você está aproveitando o vento que está trazendo você de alto mar, mas tem um porém. Quem sabe aproveitar o Kairos, querido, sabe de uma coisa que você tem que saber. Você quer saber ou não? Amém? Porque a gente usa os termos Kairos, é o Kairos, é o Kairos. Por quê? Porque Deus, ele sopra o vento dele de tempo em tempo na tua vida. Em tempos, Deus dá a você uma oportunidade de entrar no obiportos, no vento dele. Quem aproveita o Kairos é a embarcação que vem em alta velocidade. Quando ela está chegando perto do porto, ela para. Ela faz o quê? Abaixa as velas. Por quê? Porque o vento que trouxe ela até ali não pode levá-la até o porto. Porque se ela continuar na mesma velocidade, vai quebrar o casco da embarcação. Vai tocar as pedras, vai ser um desastre total. Porque muitas pessoas começaram bem, com muita velocidade, de repente uma queda total. Porque não compreende que o Kairos não é você continuar aproveitando a mesma velocidade do vento, mas é você parar sua embarcação para esperar. Fazer o quê? Porque existe um vento, eu não sou especialista, mas que a velocidade dele tem que estar específica para que você possa levantar as velas, diga Kairos. Você naquela hora entendeu que o Kairos chegou, que é um vento não muito rápido, não muito lento, mas que vai levar você até
o porto sem quebrar a embarcação, sem que ela choque. Porque tem hora na tua vida que você para ouvir Deus, abaixa as velas, esperando uma nova direção, um novo vento que Deus está trazendo. Ele não precisa ser muito forte, também não será muito lento, mas se chama Kairos. É o vento que conduz a você ao lugar certo que Ele tem para a sua vida. O ministério, o maior desafio que nós temos é ter discernimento, querido. Liderar é discernir. O que é liderar? É ter entendimento do tempo e as estações. É as pessoas olharem para você e saber que você não está acordando dizendo o que vai acontecer hoje está bom. Não, quem se adianta? Ou seja, você não começa um ano sem planejar. Você não começa um mês sem planejar. Você não começa uma nova semana sem planejar. E você não vai dormir enquanto não fazer a agenda de amanhã. Porque quando amanhecer, o diabo pode até chegar, mas ele chega atrasado, e quem se atrasa é governado. E por isso você tem que entender que as pessoas te seguem porque você enxerga além do que elas enxergam. Quando você para de enxergar, as pessoas seguem você só pelo ofício. E a pior condição de um líder é quando você é respeitado pela posição e não mais pela unção. Por quê? Porque as pessoas estão te respeitando pelo passado, respeitando pelo que você foi, pelo título que lhe deram, pela posição que você ocupa, mas você não as inspira mais. Você não mais as desafia. Tem alguém entendendo ou não? E às vezes a gente não compreende que momentos como esse que Deus nos dá, o tempo de parar. Porque não é atividade que cresce a igreja, querido. O que cresce a igreja é estratégia. O que cresce a igreja é discernimento. Excesso de atividade pessoal e dentro de uma estrutura só te atrapalha, porque as pessoas estão cansadas, exaustas, e elas na verdade estão desanimadas. Por quê? Porque elas estão entregando tudo o que elas podem, mas elas não estão vendo resultados. O que faz você estar aqui hoje é a gente pensar um pouco sobre isso. Você tem uma voz, mas você tem que dar voz ao seu futuro. A pergunta aqui é muito clara. Você tem um planejamento de futuro? Eu tive essa pergunta que foi feita, me fizeram essa pergunta alguns anos atrás, não fazem muitos. E de verdade eu fui para casa pensando sobre isso. Porque eu gosto muito de organizar minha vida, minhas finanças, talvez faz parte do temperamento, não sei. Ou talvez faz parte do que eu vivi no passado e não quero viver mais. Porque uma coisa é você sofrer escassez, querido, outra coisa é você viver nela. Aí eu não vou falar que é burrice, porque você vai ficar com raiva de mim, mas vamos falar que é falta de alguma coisa. Eu já passei muita escassez na minha vida. Eu não quero passar de novo. Eu já tive muitas dificuldades em pregar para uma igreja que demorou anos para chegar a 80 pessoas. Talvez você diga, apóstolo, mas isso é vaidade, porque 80 pessoas é muita gente. Eu concordo com você. Só que o chamado que Deus tinha para mim e tem para você é muito mais do que isso. E chega uma hora que o cansaço, como o pastor disse, segunda-feira eu chegava e dizia, Deus, acho que eu não preguei bem, as pessoas não vieram. Eu acho era uma frustração atrás de frustrações. Só que chega um momento que você tem que tomar uma decisão. Por isso que eu não estou incentivando ninguém a fazer oferta nenhuma. Estou sendo honesto com você, mas eu preciso contar essa experiência. Por isso que quando eu peguei esse relógio hoje, o Espírito Santo falou comigo, hoje eu estou fazendo o Kairos sobre muitas pessoas aqui. Eu estou soprando um vento oportuno. Ele não é nem rápido e nem devagar. Ele é o vento que vai te dar as velocidades certas para você chegar ao teu destino, para que você possa abastecer, se preparar, porque o que sustenta a embarcação não é o que se faz no meio da tempestade. O que sustenta a embarcação é o que foi feito quando ela estava no porto. Eu sei que são raciocínios óbvios que até ensinam, mas eu estou aqui nesse flow aqui hoje. E preciso lembrar você. Tem muita gente querendo consertar navio, casamento, igreja, problemas, finanças, no meio da tempestade. No meio da tempestade não se resolve isso. Você só tem plano de fuga, você tem plano de urgência, mas é no porto. É onde? Sabe aquele momento que você fala assim, poxa, o ministério não está rompendo muito no porto. Não está vindo muitas pessoas no porto. Essa é a hora que Deus parou a embarcação para você fazer o reparo dela. Preparar a sua equipe, organizar tuas emoções, organizar teus filhos, teu casamento, e você está reclamando, querendo, Deus faz. Deus dizendo, meu filho, você está pronto para vir para alto mar? Porque existe aqueles que pescam nos oceanos costeiros, mas eu aprendi a pescar em oceano azul.
que são lugares longe, mais difícil chegar, mas quando a pescaria vem, meu irmão, tu pega muito, e lá não tem concorrência. Para de ficar pescando onde todo mundo pesca. Deus quer te levar a uma visão mais ampla, querido, como foi Jesus. Só que você não consegue chegar lá se você não entender o seu tempo do porto, o tempo do hangar do avião, o tempo da garagem do carro. É o tempo que você prepara para a viagem. Toda vez que eu tenho uma viagem, daqui a alguns dias eu estou fazendo uma viagem, desculpe te contar, mas eu vou contar assim mesmo, né? Se achar vaidade, não tem problema. Eu e Silva vamos sair de Milão de moto, vamos pela Suíça, vamos terminar na Áustria e vamos voltar depois para o Lugano. Fica com raiva, pode ficar mesmo. Pelo menos acorda alguns, né? Você pelo menos fica com raiva. E a gente vai fazer essa viagem com alguns amigos e alguns discípulos daqui da igreja que estão indo comigo. Eu só não faço caravana para Israel não, tá, irmão? Mas esse é um lazer mesmo. Sabe o que a gente está vivendo? Desde que eu comprei essa viagem, eu estou me preparando para ela. Mas você fica todo dia? Não, porque eu fico toda hora pensando, uau, eu vejo uma foto, uau. Aí vai comprar uma roupa, uau. Por quê? Você não viaja no dia da viagem, você viaja no dia que você decidiu viajar. Então o que acontece? Todos nós queremos fazer uma viagem ministerial, só que você não está se preparando para ela. Existem roupas certas, existem condições financeiras, e nós estamos querendo apenas fazer uma viagem. O teu ministério, que vai entrar numa nova jornada hoje. Meia dúzia recebeu. O teu ministério vai entrar em uma nova jornada hoje. O café, o discipulado, aqui a gente fala café, mas não tem nem café mais, né? A gente sabe que tem sido uma bênção, mas hoje, irmãos, não quero superestimar, mas eu estou sentindo uma atmosfera muito diferente com a vida de John, com esse mover que está acontecendo aqui. Posso dizer isso de verdade, não é? Então eu sinto isso no meu espírito, que sempre vai ser bom. Dia 8 de outubro volta, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é que eu sinto mais do que só conhecimento avançado. Eu sinto profético aqui hoje, de que Deus reuniu alguns discípulos que um tempo eu não via aqui hoje. Estou olhando para eles aqui, alguns. Sabe o que é? Parece que o Espírito Santo falou, vai, porque eu tenho algo diferente a fazer sobre a tua vida. Eu amo o Espírito Santo quando ele faz isso. Alguém me perguntou, você tem um planejamento de futuro? Eu percebi que eu não tinha. Sabe por quê? Você pode estar construindo algo muito relevante, mas se você não tiver clareza para onde sua vida está indo, você joga tudo fora. A questão não é você ter uma visão. John Maxwell, ele diz uma coisa que é fantástica. Aliás, ele está nos seus mais de 80 anos, está no Brasil, né? Pena que eu não vou poder lá ouvi-lo. Ele diz o quê? Um líder precisa ver antes e ver mais longe. Fala comigo? Um líder precisa ver antes e ver mais longe. Ele está certíssimo nisso. Porque, como ele disse, você não pode só se promover líder. Que, aliás, é uma furada, né, gente? Fico pensando em algumas pessoas que ainda querem cargo numa igreja, ainda querem posição numa igreja. Porque, na verdade, não tem nada romântico nisso, gente. Se você estiver agindo fora do teu chamado, você é um infeliz. Eu não gosto de bater, porque só não volto depois. Mas eu vou me segurar aqui. Mas acredite em mim, estar numa posição sem poder sustentar a posição é muito desgastante. Que você tem que fazer muita força, tem que estudar muito, você tem que se preparar muito, e aí você tem que carregar no teu ombro. Por isso que eu acho estranho pessoas querendo cargos, querendo conhecimento. Conhecimento também, reconhecimento. Então eu preciso compreender que o líder, ele é líder por quê? Porque ele tem um cargo? Não, porque ele vê mais longe. Por isso que você é líder, querido. Fala para o teu irmão, por isso que você é líder. Porque você vê mais longe. Mas não é só ver mais longe. John Maxwell diz, ver antes e ver mais longe. Agora, isso significa que eu tenho que ter uma bola de cristal para liderar? Não, é só você estar no teu lugar certo, que Deus não fará nada na terra sem antes revelar os seus servos, que também são profetas. Porque o pessoal pensa que Deus revela para profeta, não, Deus revela para servos. São pessoas que estão tomando. O que é um servo? Aquele que recebe para entregar. É aquele que não é como o mar morto, que só recebeu e tanto recebeu e não escoou, morreu. Por quê? Porque as águas sobem para a nuvem, o enxofre fica e não sobra nada. Ou seja, é um monte de crente hoje, cabeção, estudando Bíblia, que não abre nenhuma célula para ensinar para ninguém. Por quê? Estão lotados de conhecimento, mas estão agarrados nisso e não conseguem expor. Hoje eu vi
Eu gosto muito de um treinador, Márcio Michele. Gosto dele. Guarde o coração dele, Senhor, para que ele continue nessa vibe tão linda que ele é. Alguém fez a pergunta para ele, por que algumas pessoas, aqui me chamou a atenção, Elaine, depois fala com ele que eu falei dele aqui. Elaine é discípula minha, mas é discípula lá do treinamento. Não vem com essa história não. Alguém perguntou assim, por que algumas pessoas ficam paradas no tempo? Eu falei, peraí, eu tenho uma resposta, mas eu vou ouvir o que ele vai falar. Aí ele disse uma coisa muito coerente. Ele disse, porque as pessoas esperam primeiro se encher de tudo, querer ter todo o conhecimento, ter todo o preparo para depois fazer. Faz enquanto você aprende. E aí se eu estivesse lá, desculpa a vaidade, eu ia falar, Márcio, deixa eu falar mais um pouquinho aqui. E não deixe as pessoas como o mar morto, que só recebe e não escoa, por isso que morreu. Que são pessoas que estão repletas de capacidade, mas elas não conseguem que a igreja cresça. Aí eu vou entrar ao meu lado aqui agora. Não consegue abrir uma célula, não consegue ter sucesso, não consegue romper. Por quê? Porque é um cabeção. Parabéns pelo teu conhecimento, mas se você não conseguir codificar a tua visão em voz, qual é o tema de hoje? De voz, o teu futuro. Por quê? Porque a minha voz constrói estradas. A metáfora de Daniel 10, quando o anjo disse, por causa de tuas palavras que eu vim, eu gosto muito, por isso me perdoe se eu estou repetindo para você. É porque o anjo disse para ele, eu vim por causa de tuas palavras. E a pergunta é, o que Daniel falou para atrair anjo do céu? Não foi o que ele falou, é quem falava, porque a voz é digital que você carrega. E por isso a tua voz chegou, e quando chegou no céu, ela fez uma estrada para os anjos chegarem na terra. Porque a tua voz constrói estradas no céu e na terra. Quando você libera o que está dentro de você, querido, você está construindo o teu futuro. Muitas pessoas estão indo para o túmulo sem conseguir passar para frente aquilo que aprenderam. É um desperdício. Quem está aí? Pessoas que carregam visões extraordinárias e morrem levando tudo. Por quê? Egoísmo, perfeccionismo. Alguns eu vou dizer, porque eles não acham que as pessoas que vão ouvi-los são talvez tão importantes para ouvi-los. Alguns até se escondem atrás de uma timidez, mas no fundo ele está dizendo, não, esse público não merece o que eu tenho a entregar. Irmão, recebe escoa. Teu ministério vai ampliar de tal jeito que Deus nunca vai parar de dar coisas novas, de revelar coisas novas e vai ampliar. Imagina o Lucas dizendo, meu Deus, se eu cantar essa música agora, o povo vai enjoar. Quando ele canta essa, Deus já vai dando outra. Canta essa, Deus vai dando outra. Por quê? Porque quando eu me inspiro em algo e transfiro para as pessoas, Deus fala, eu confiei em você algo grande, você entregou. Eu vou te dar algo maior ainda para você entregar. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. É uma voz. Agora, planejar é visitar o futuro e voltar para o presente e anunciar o que viu. Quando eu planejo algo, é porque eu consegui ver o que você não viu. Agora, por que eu vejo o que você não viu? Porque eu estou no meu lugar, no meu status. Se você for lá na minha casa, onde eu moro, existem coisas lá que nem eu sei onde está, mas a minha esposa sabe. E os homens sabem que a gente peca com isso, porque vai pegar o negócio dentro da despensa, você entra, acende luz, lanterna, procura e você não acha. E a mulher vem muito tranquila, sem reclamar, ela abre a despensa, com a luz apagada de costas, ela enfia a mão e pega a lata e entrega para você, né? Por quê? Porque ela está no lugar dela, na autoridade dela. Então, irmão, eu até acho que você pode enxergar algumas coisas aqui na igreja que eu não vejo. Eu até acho que é possível isso acontecer, mas é bem difícil. Porque Deus dá o profeta da igreja, como Deus deu a você, Maida, Giovanni, como Deus deu a você, Silas. Por quê? Porque você está dentro do teu espaço, onde Deus quer revelar para você. Ele quer entregar o coração da igreja. Por isso que me perdoe a preguiça de alguns de ficar usando alguns projetos de copia e cola, né? Eu ia falar da inteligência artificial, mas você vai ficar com raiva de mim, né? E manda montar um sermão, eu falo, meu Deus, por mais que a inteligência seja grande, ela é artificial. Ela não sabe o que a tua igreja sente, a dor das pessoas. Pastores e pastoras, não existe sermão bonito. Não existe sermão bonito, sermão que toca o coração das pessoas, isso que existe.
Não existe performance de uma palavra revelada. Existe a palavra que cura o teu rebanho, a palavra que liberta as pessoas. Se tem alguém na internet que não gostou de ouvir você, porque ele não é tua ovelha, então esquece. Pregue aquilo que Deus te entregou para a tua ovelha que está te ouvindo, porque ela é que precisa. Então tem uma voz dentro de você que precisa ser trazida para fora, e a tua voz vai abrir caminho para o teu futuro. Eu não posso levar alguém onde eu nunca estive. Fala comigo. Eu não posso levar alguém onde eu nunca estive. Você imagina eu querer levar você para um ambiente que nem eu cheguei até lá. Então por que Deus nos dá essa primazia da revelação? Isso não é nenhum empáfia, nem vaidade. É Deus procurando aquele ou aqueles pessoas que estão liderando áreas, e que elas, dentro do teu chamado, elas fluem de uma maneira extraordinária. Você imagina se o apóstolo Paulo não tivesse registrado as visões dele, se João na ilha de Pátmos não tivesse registrado as visões dele, se Daniel não tivesse nos 21 dias revelado Daniel 10 para nós. Imagina, gente, se a gente não tivesse as revelações de Isaías. Nós ficaríamos apenas no eco das vozes do passado, como todo judeu que ensina o teu filho, né, pela palavra, mas alguém começou a registrar a voz deles. A voz que clamava no deserto, clama no mundo todo hoje. Porque lá no deserto alguém gritou, mas o mundo todo sabe hoje o que Isaías pregava e o que João Batista pregava, porque ele colocou voz, a visão que estava dentro dele. Deus está dizendo: abre a tua boca, querido, e começa a falar, não apenas gritando a uma igreja, mas a um pequeno grupo de 3, depois a um grupo com 7, a um grupo com 15, começa a transferir o que Deus entregou para você. Não tenha medo. Mas pastor, eu posso ser traído? Pode, claro que pode. Mas mesmo que você possa ser traído, você não vai deixar de ensinar o que Deus entregou para você. Porque Deus, Ele tem algo contigo, querido. Olhe bem. Então, tomando esse entendimento, líderes veem antes e veem mais longe. Fala comigo. É por essa causa que você se tornou um líder. Já lhe disse e repito, no momento que você para de ver antes e ver longe, as pessoas te respeitam pela posição e não mais pela unção. Você não quer isso para a tua vida. Você não quer isso para a tua vida. Porque isso lhe custa caro demais. Ter que manter uma fachada, ter que manter uma unção que não existe mais. É verdade que no período de Davi, a posição pior não foi de Golias. A posição pior não foi do irmão mais velho de Davi, que era um não ungido, Eliabe. A posição pior era de Saul, que é o ex-ungido, porque um dia foi ungido e não é mais hoje. Porque quem nunca conheceu a unção, querido, sem crise, mas alguém que um dia foi usado por Deus, tornar um ex-ungido, só sabe fazer uma coisa: jogar dardos na frente, em cima de quem está ungido hoje. É importante você entender que liderança é habilidade, não posição. Fale comigo. Liderança é habilidade e não posição. Mas como eu consigo sustentar, apóstolo, uma posição? Você não precisa. Fala para o teu irmão: você não precisa. Você não tem que sustentar nada. Você tem que ser quem você é. Você tem que ser aquilo que Deus chamou para ser. Porque o medo que muitos líderes têm de perder o teu local, o teu ambiente, uma das regras básicas ministeriais: o teu sucesso é o meu alívio. Fala para o teu irmão aí: o teu sucesso é o meu alívio. Eu não tenho medo da tua prosperidade, eu não tenho inveja da tua posição, eu, pelo contrário, eu celebro as suas conquistas, porque elas vão me trazer alívio em algum momento da minha vida. Sim ou não, irmão? Compra um barco e me empresta. Fica rico e me ajuda. Irmão, fica bem sucedido. Seja bem conhecido no mundo todo e me leva para carregar a tua mala. Você entendeu? É alívio que você vai me dar. É uma graça. Só que tem gente que trava quando alguém próximo a ele começa a romper. Aí ele começa mais, depende, né? Porque não sei, né? Não sei, você não sabe de nada, irmão. O dono da vinha é generoso e ele faz com o que ele quer, com o que ele tem, para quem ele quiser. Pode dar uma salva de palmas. Ele é generoso.
A gente chama na linguagem assim bonita de platô. É quando um líder chega no platô. Ele para naquele tempo ministerial. Se a gente consegue ressignificar o tempo de platô, você diz, não, a nuvem parou é para ensinar, os anciãos ensinavam. A nuvem parou é o porto para que o navio comece a ser trabalhado. O platô é um tempo de descanso. Só que o problema é quando o ministério todo é um platô. Você já está 3 anos no platô, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clama a Jesus hoje aqui, irmão. Pede misericórdia. Porque você não se jogou, Deus te chamou, acredite. Você não se jogou não, irmãos. Deus te chamou mesmo. Ele tem um projeto na tua vida. Só que quando a gente fica no insucesso um grande tempo da vida, eu preciso fazer perguntas. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso. Irmão, eu preciso. Porque senão meus filhos vão ficar frustrados de me ver naquela vida a vida inteira. Tem uma coisa muito diferente entre perseverança e teimosia. Não seja teimoso, meu irmão. Você está indo, a coisa não vai, ressignifica, entenda. Vai entender o que está acontecendo. Se precisar, recua. Eu já tive que fechar ministérios. E eu vou dizer para você, não foi nada agradável. E eu não dou nenhum conselho para ninguém fazer isso. Só que eu fiz perguntas e disse, vamos fechar por um tempo. E a gente recomeça depois de novo. E quando a gente recomeçou, sucesso. Porque recuar não é perder. Fala para o teu irmão aí. Tem gente que tem muito orgulho para tomar decisões importantes. Não tenha. No ministério não existe orgulho, existe aprendizado. Se eu não dei certo de uma maneira, eu preciso descobrir o que eu preciso aprender com isso, irmão. Ao invés de ficar insistindo, cobrando uma liderança, família pagando um preço, está lá você e tua mulher só. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus está mandando, então eu vou continuar. E numa insistência, onde eu posso servir a Deus de outras formas. Apóstolo, você está mandando eu desistir? Não, eu nunca vou deixar e vou mandar você desistir. Vai sonhar e vai realizar. Só que eu preciso fazer perguntas. Fazer o quê? Se dentro de você tem uma visão, você tem que entender que ela tem que ser muito clara. Você tem que dar voz a essa visão. Para as pessoas à sua volta não ficarem confundidas e distraídas. Segunda coisa, cuidado com a distração. Fala comigo. A pergunta é o seguinte, Tiago 4:1 responde uma pergunta que a gente faz. De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? Você já fez essa pergunta ou não? Por que com uma equipe tão santa, tão abençoada, por que pessoas tão ungidas, elas têm guerras? Acontece contenda entre elas. Tiago responde. Quer ouvir a resposta? Amém, gente? Amém. De onde, senão da onde? Dos prazeres que militam na nossa carne. Vamos ler a revisão. Eu tenho um Novo Testamento chamado Philips, PH Philips, eu esqueci o nome agora. De onde procede a segunda versão? Está aí já? Líder, não. A versão, eu vou ler então aqui. Mas que dizer, se achar aí, põe por favor. Mas que dizer das rixas e brigas que há entre vós? Olha como essa versão é mais clara. De onde supõe que elas vêm? Será que não enxerga, olha o texto, que surgem de desejos opostos de prazer dentro de vocês mesmos? Você tem uma equipe, você tem uma? Às vezes nós começamos bem, rompendo, todo mundo pronto, proativos, todo mundo quer fazer acontecer, o nome de Jesus conhecido, e o tempo passa, você vai tendo os especialistas, porque a sua fé, querido, a tua caminhada é de conhecimento, e no conhecimento o teu ministério vai ficando mais apurado. Você era um professor, você se torna um especialista, se torna um doutor, se torna alguém, a gente chama de autoridade. É uma pessoa que ela vai apurando o ministério dela. A tua equipe cresce com você. Agora, o que acontece que de repente uma igreja trava, um ministério trava? Pessoas tão capazes, ele está dizendo, porque surgem desejos opostos que gera prazer na pessoa. Antes eu estava na equipe por um todo, agora eu estou fazendo o meu. É a diferença de Babel e Betel. Qual a diferença? Espera aí, qual a diferença? Babel e Betel. As duas têm fundamentos diferentes. A Babel, criada por Nimrod, um caçador, que criou uma grande armadilha para atrair o mundo inteiro para o Vale de Sinar.
é uma proposta da terra para o céu. É um desejo meu, das minhas realizações, que gera prazer para a minha vida. É uma resposta natural. Teve um dilúvio, vamos fazer um negócio alto para poder proteger a gente. Isso é Babel. São pessoas que estão dentro do ministério com você, mas elas querem seguir os desejos pessoais delas. Elas não pensam coletivamente. Até pensavam, mas parou de pensar. Só que Betel não. Betel é a visão de Jacó, de que Deus está vindo uma visão do céu para a terra. Ela não é fundamentada na terra, por isso pode ventar, pode dar tempestade, pode dar terremoto. Betel não cai, porque é Deus revelando do céu para você. E por isso o projeto funciona numa equipe. Mas como você tem pessoas que têm carreira solo dentro de uma equipe coletiva, nós não conseguimos romper. Teu projeto solo é pecado, o que você acha? Não, só não funciona para a minha equipe. Por quê? Porque nós temos todos um só projeto: fazer o nome de Deus conhecido sobre toda a terra. Se ali dentro eu tenho pessoas com várias habilidades, glória a Deus, linguagem, jeito diferente. Por quê? Andar na mesma frequência não é pensar como eu, mas é o quê? Desejar como eu. Minha paixão é por vidas. Da mesma maneira Deus dá uma visão à tua igreja. Só que você tem lá pessoas que estão com você na tua equipe esperando um trampolim para poder ser alguém um dia. Irmão, não é pecado isso. Só que entenda, equipe trabalha por um todo. É um corpo trabalhando para um final maravilhoso. Não existe carreira solo. Vocês estão em silêncio por quê? E é por isso que a gente trabalha. No final, eu vou te dizer uma coisa, querido, que falo com muito temor, mas eu te falo de forma prática, para desenhar o que eu estou falando aqui. Eu já fui em igrejas relevantes, que você... E bom que o exemplo que eu vou te dar agora é tão passado, que não adianta você procurar no Instagram, que nem tinha Instagram na época. Então não vou falar nada que seja do presente. Igrejas que impactavam o Brasil, na área da música, da palavra, livros, projetos, vários outros. E eu fui em algumas delas. Eu estou aqui na minha mente uma que eu visitei. Eu fiquei muito decepcionado. Porque era uma igreja relevante, uma igreja pujante, uma igreja de influência, onde haviam pessoas daquele time lá. Se pudesse fazer uma seleção, a gente estava lá com Messi, Neymar, quem mais? Cristiano Ronaldo. Era um time, uma igreja de um time. Só que quando eu cheguei lá, eu descobri que todo mundo lutava só pelo seu. Eu fui pregar, o microfone caiu a ponta dele assim, a tampa. Sabe quando a tampa cai? Fora o mau cheiro, ninguém passou nenhum álcool antes para a gente usar. Eu fui tentar pegar um pedestal, a gente não conseguiu usar. Cadeiras quebradas. Por quê? Uma igreja relevante de pessoas que faz a igreja como trampolim para eles serem importantes, mas a igreja está em ruínas. Irmão, para mim isso não funciona. Porque ter alguma coisa na minha casa que seja melhor do que aqui, você vai ter dificuldade de achar. Porque a igreja precisa ter a excelência. Todo time precisa trabalhar por um propósito só. Está fazendo sentido para alguém ou não? Quando eu falo de dar voz ao teu futuro, querido, é que seja tão clara a tua voz, que as pessoas à tua volta não terão dúvida do próximo passo. O grande problema não é gastar energia é ser um propósito. Ano passado, nós tivemos o nosso relatório, e falo isso para te encorajar. Nós crescemos em 3.812 pessoas. O que isso significa? Que nós celebramos todos juntos no final do ano. Teve alguns que romperam mais, outros romperam menos, outros romperam aqui, outros acolá. Mas no final, todos nós celebramos 3.812 no ministério todo. O projeto Vida e Volta Redonda, 1.800, 2.000 e poucas. O que isso significa? Mas como eu sou pastor de todo o ministério, eu celebrei o quê? Com todos, dizendo, uau, nós crescemos uma igreja, uma mega igreja em um ano. E o que Deus tem para fazer é muito maior. Mas quem vai celebrar? Todos estamos celebrando. Desde quem cuida lá do carro, quem cuida do som, quem cuida, todos nós ganhamos essas vidas para Jesus. Se nós conseguimos trazer uma coletividade, ninguém segura você. Por quê? Eu ouvi uma frase que o maior inimigo do nós sou eu. Fala comigo aí. O maior inimigo do nós sou eu. De novo. O maior inimigo do nós sou eu. Por quê? Porque Deus tem um nós. Quem atrapalha o nós? Ser humilde você reconheceu, né? Não é ninguém mais a não ser você mesmo.
que atrapalham nós de acontecer. Por quê? Porque Tiago diz, são os prazeres. Liderar, gente, é colocar pessoas em movimento. E toda movimentação causa algum tipo de conflito. Quem está aí? Então, Tiago disse, olha, tem rixas, tem guerras entre vocês, tem problemas entre vocês. Por que o problema surgiu? Mas não tinha problema 2 meses atrás, porque alguns procuraram o seu próprio desejo. Mas é pecado você ter desejo? Não, só não queira liderar e fazer parte de uma equipe que está trabalhando por um todo. Talvez você me ouça aqui e está achando que eu estou criticando alguns projetos solitários. Não estou criticando. Eu só estou dizendo que quem nasceu para trabalhar dentro de igreja, trabalhar com igreja, o raciocínio é muito diferente. Nós não elevamos uma pessoa, nós elevamos o nome de Jesus e acabou. E não é um discurso piegas, é o que eu creio de verdade. E às vezes tivemos atritos por isso no ministério, bons atritos, que eu tive que chamar alguém e dizer, olha, o teu projeto é lindo, só que ele é seu. Agora, quando você está no projeto coletivo, todo o time te serve. Quando alguém está pregando aqui, todo mundo serve essa pessoa. Porque ela está pregando não porque ela é importante, porque um todo é importante. A igreja está sendo abençoada. Eu não sei se faz sentido para alguém. Faz sentido para alguém aqui? Pega uma pedra do rio. Eu moro aqui em Penedo, tem muita pedra nas cachoeiras, né? Você pega uma pedra do rio. Pedra de rio é redonda, não é? Ou pelo menos arredondada. Óbvio, apóstolo. E você já sabe a minha resposta. Por quê? Porque elas não eram assim até que elas foram tendo atritos. Atritos e atritos e atritos. Não foi pouco não, irmão. Quando você vê o irmão redondinho, então, né? Nenhum recado para o Lucas não. O Lucas está magrinho agora. O Lucas perdeu uma pessoa. Foi quanto? 71 quilos. Perdeu uma pessoa. Você tem noção do que é isso, irmão? E o milagre, a voz dele continuou. Graças a Deus. Essa pessoa não levou a voz dele. Então, irmão, o que é o atrito? O atrito é importante, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava um pouco em crise para dizer isso. Eu vou tentar achar aqui uma frase. Ela está aqui embaixo aqui. Eu vou falar daqui a pouco sobre você entender a necessidade de você estar em ambientes que você tem que ser trabalhado. Tem gente que o primeiro atrito na equipe, vou sair da igreja, vou sair da equipe. Não, irmão, é a pontinha, aquela tua pontinha que precisava quebrar, para você ficar bem pronto. Porque quando Davi pegou as 5 pedras, não pegou pedra pontuda não, irmão. Ele pegou pedras que eram prontas para ser lançadas, porque elas estão todas trabalhadas dentro do rio. Ele não pegou pedras fora do rio, ele pegou pedras dentro do rio. Quando Deus está procurando pedras nesse tempo de roubar gigantes, ele não vai fora do rio, ele vai dentro do rio. São pedras que bateram na outra, estão lá batendo na outra. Tem hora que é desagradável, não é? Você vai para casa chateado, mas você está sendo trabalhado. Agora tem uns desigrejados dizendo que fica fora do rio e dá certo. Meu irmão, desculpa que não dá certo, porque você está fora do rio, não adianta. É um grupo de gente que criou um espaço, né? Digamos, não preciso de entrar no rio, eu posso ser crente fora do rio. E não é Rio de Janeiro não, é o rio que flui mesmo. Então, irmão, eu preciso do atrito. Eu preciso. Tem hora que você tem que agradecer, irmão. Irmão, muito obrigado. Fiquei com muita raiva de você. Meus filhos sabem, né? A gente está na praia às vezes, e às vezes eu brincava de dar um tapão assim, mas com a mão assim, tá, gente? Não é assim aberta não, é assim, pô, dá aquele, não dói não. Mas às vezes eu errava a mão, pô pai, aí eu falava assim, qual é a frase? A frase deles é o seguinte: obrigado por se lembrar de mim. Esses dias eu estava treinando com o Zac, ver se ele lembrava ainda, pau, ele, obrigado por se lembrar de mim. Porque eu falo, olha, eu bati, mas eu lembrei de você. Já está bom, você faz parte do meu dia a dia, está dentro. Então, irmão, tem gente que você vai agradecer. Obrigado, irmão, por se lembrar de mim. Aquele dia que estava amargurado, né, irmão? Você veio para cima de mim. Olha, são os desejos opostos de prazer dentro de vocês. Vamos ler juntos? São os desejos opostos de prazer dentro de vocês. É o texto. Ele está dizendo, o que provocou a guerra, o que atrapalhou o conjunto e que trabalhou o projeto é que você estava junto comigo. Vamos lá. Só que de repente, um belo dia, tu acordou e disse: eu quero ser carreira, quero seguir minha vida.
Eu quero conquistar do meu jeito. Eu não quero mais fazer parte de uma visão da igreja. Eu quero ter a minha visão própria. Eu quero fazer do meu jeito. Não tem pecado nisso. Só que tem que entender que você está junto de um povo que está querendo romper, está querendo crescer. Você está atrapalhando o crescimento, está atrapalhando a velocidade. E líderes que têm muita dívida na alma não têm coragem de remover pessoas. Irmão, tem que remover para que você possa ter flow, para que você possa ter velocidade, para que você possa romper. Não precisa dar amém alto, mas um amém mais ou menos. Amém, irmão? Amém, né? Então, quando nós buscamos nosso próprio interesse, se torna difícil fazer parte de algo coletivo. A distração ela é terrível, porque é terrível porque a pessoa ela pode perder o foco exato, né, do que ele precisa realmente se focar. Tem uma história, né, que um homem, um noivo, ele decidiu pedir a mulher dele, a noiva, em casamento. E ele então, ele contratou um violinista. Mas pensa no violinista bonito, né? Eu não vi não, tá, gente? É porque a história diz. E o menino tocava muito bem. Ele pegou a aliança, se ajoelhou, a noiva está aqui olhando para ele, e de repente o violinista começou a tocar do lado. Uau! De repente a noiva olhava para o violinista, olhava para o noivo. Olhava, a música linda, olhava para o noivo. E o detalhe é que quem estava próximo já não olhava nem para o noivo, nem para a noiva, para o violonista. Eu quero dizer para você, querido, que a distração tem sido exatamente o que acontece na vida de muitos líderes que estão fazendo isso com as suas estruturas. Que eles se distraíram no propósito. Eles se orgulham da equipe que tem, do pessoal que tem, do louvor que tem, da estrutura que tem. Irmão, essas coisas são tudo passageiras. Você tem que ter foco claro daquilo que é o teu noivo, aquilo que é realmente o que importa para a tua vida. Os sons estão tirando a tua direção. E ele se deu mal, porque ele queria fazer do momento muito importante, mas o violino, ao invés de ajudar, tirou a atenção da noiva. Cuidado, querido, para você não se distrair no propósito. Eu termino esse raciocínio dizendo uma coisa para você, ou vou para o final dele dizendo uma coisa para você, que há uma capacidade que Deus quer lhe dar, querido, de transferir a visão que foi dada a você, de passar adiante, de poder influenciar pessoas e perceber que uma visão ela tem uma questão importante. Fala comigo, qual a importância de uma revelação? Fala comigo. É que você consegue enxergar o livramento no nível da revelação que você tem do Senhor. Eu vou repetir. Por que eu preciso ter uma visão, uma revelação? Porque você consegue enxergar o nível do livramento, das respostas, baseado na revelação que você tem de Deus. Irmão, pasmem, estudando os profetas menores, você vai estudar, por exemplo, Zacarias. E você começa a ler a respeito da crise que ele tem no teu ministério, onde ele começa a questionar Deus sobre por que o inimigo está vindo contra eles e Deus não está fazendo nada. Só que de repente você vai vendo a mudança no caminho. Abacuque, quem? Abacuque, ele começa, irmãos, dizendo: Deus só vai permitir que os assírios venham, você vai permitir. Aí lá para o capítulo 3 ele fala: ainda que a figueira não floresça. Aí você fala: por que ele mudou de ideia? Porque do primeiro capítulo para o terceiro capítulo são anos de diferença. Ele não estava escrevendo assim, ó. Ele escreveu a primeira parte, guardou, depois guardou, anos depois é outro homem, e ele está vendo Deus de outra maneira, porque a revelação que eu carrego me faz enxergar o livramento que Deus me trouxe. Então eu preciso ver o futuro e dar voz, e as pessoas à minha volta também ouvir a voz, porque as pessoas, quando começarem a dizer: pastor, mas a gente vai continuar, sabe por que eles vão continuar? Porque eles carregam uma revelação que sustenta-os na hora da crise, que é o que você precisa. Foi o que Moisés precisou. Deus se revelou para Moisés, por quê? Porque o tamanho do desafio era tão absurdo que Deus então na fenda da rocha disse: Moisés, tu vai me ver, não vai ver minha face, mas viu Deus andando pelas costas. Ele não viu o rosto de Deus, mas ele viu para onde Deus estava indo. Eu diria para você que o rosto é fantástico, mas saber para onde vai, para mim, é mais fantástico. E aí a pergunta é: não tem problema se está dando errado, só sei que eu estou indo no rastro da glória de Deus.
Eu estou seguindo, eu sei que eu estou seguindo Ele. Ah, mas eu perdi pessoas, ainda que a figueira não floresça, mas eu estou com Ele. Ainda que não haja fruto na vide, mas eu estou com Ele. Ainda que o fruto da oliveira não minta, eu estou com Ele. Ainda que falte ovelhas no culto, você chega no culto, não tem quase ninguém, mas eu estou no caminho certo, então não tem problema. Eu preciso continuar com Ele. Tem alguém recebendo essa palavra? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus. Se ponha de pé nesse momento, querido. Aleluia. Quem recebe essa palavra? Aprendam a última coisa, mas de pé, por favor. As palavras pavimentam nosso futuro. Fala comigo. Lembra que eu disse que o anjo, ele seguia a voz do profeta? Assim como a tua voz é a rodovia pela qual os anjos trafegam e te encontram aqui hoje. Quando você canta, fala, ora, grita, faz, a tua voz é única. Não tem uma igual à tua, nenhuma igual à tua. Quando o anjo reconhece a tua voz, ele usa como uma estrada, uma rodovia para encontrar você. A tua voz é teu endereço. Quando você fala, você identifica onde você está e quem é você. A tua voz é o teu documento. O mundo espiritual não tem papel, querido. O mundo espiritual tem voz. Então quando eu falo, eu construo estradas. Quando eu falo, eu construo caminhos. Então isso é tão importante, porque nós líderes passamos por um momento de crise, claro. Conflitos, eu acabei de dizer agora. Depende da sua equipe, vira o cabeção. Começa a buscar cada um seu próprio projeto, sua Babel da vida. E você fala, o que eu faço agora? Mas se você for claro naquilo que Deus te falou, tudo se organiza. Porque a voz, querida, é aquela que quando o pastor fala, a ovelha reconhece. Pode ter muitas vozes, mas quando o pastor fala, as ovelhas reconhecem. Quando você for lá em Israel, tomara que você visite o campo dos pastores. Não precisa ser lá, né? Pode ser em outro lugar, mas lá é diferente. E é interessante que o pastor, ele faz uns gritos anasalados. Tipo, ele grita, eu não sei o que eu repetir para você, porque não são iguais. Um pastor, quando ele faz aquele grito do jeito dele, as ovelhas começam a seguir. Por quê? Porque elas reconhecem o timbre da voz do pastor. Então, querido, quando você dá voz, aquilo que Deus colocou dentro de você, não tem confusão no rebanho. As pessoas podem ouvir o que for, está cheio de vozes aí na internet, e não é pouca não, irmão. É muita voz, mas quando ouve a tua voz, as pessoas dizem, não, tem muita coisa que eu podia fazer, mas eu sei o que eu quero, e o que Deus me chamou, a comunidade que eu faço parte, o projeto que Deus me colocou, a unção que Deus me deu, para que eu não faça tudo e não faça nada. O que está cheio de gente fazendo tudo, e no final do ano não fez nada. Que o teu ministério faz tudo, mas você não é especialista em nada. Que você sabe muitas coisas, mas não consegue transferir nada. E Deus está querendo te encher hoje. Dá voz, dê voz ao seu futuro. Eu quero te desafiar, querido. Quando a gente começar a adorar aqui, não sei se vai ser em inglês, se vai ser em português, se vai ser em hebraico, eu não sei. Hoje está, né? Mas não importa. Quando a gente começar a adorar aqui, você peça a Deus, Senhor, eu fiquei até aqui agora. Eu estou desde 9 horas, alguns estão desde 5 da manhã. Chegaram aqui de madrugada. Que esse grande finale, que esse momento você possa dizer, Deus, eu não posso ficar em silêncio até que o céu responda. Toda a terra, para lembrar os anjos e os homens aquilo que eu mesmo prometi. É Deus dizendo que aquilo que você fala, segundo a vontade dele, você está acordando o mundo espiritual e dizendo, olha, tem uma promessa para mim. Tem uma promessa para mim, eu não vou me calar até que o céu responda. Fala comigo, eu não vou me calar até que o céu responda. Você precisa lembrar a Deus as promessas que Ele tem para você. Ele te autorizou, pode fazer. Ah, mas Ele pode esquecer. Não, eu acordo 6 da manhã, mas eu ponho para despertar o despertador. É muito difícil ele despertar. Tem dia que passo, mas eu acordo antes. Mas para que põe o despertador? Talvez a pergunta está fazendo para Deus. Para que Ele levantou o profeta? Ele levantou como despertador na terra, dizendo, quando vocês falam aí, vocês estão acordando os que estão dormindo. Vocês estão despertando a minha igreja. E inclusive meus anjos, que já sabem, mas eles também têm que lembrar o que eu já prometi. Ele está autorizando você a lembrá-lo. Então não tem pecado quando você diz, Deus, lembra o que o Senhor me prometeu. Ele está dizendo, meu filho, eu estava esperando você me dizer isso. Estava esperando você me lembrar disso.
Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, poderoso, glorificado seja o teu nome. Manifesta a tua glória, a tua presença, meu Pai, sobre cada ministério aqui. Dê eco, meu Deus, a esse ambiente, que não fique só aqui, mas que cada igreja, cada célula, cada família aqui presente, meu Pai, possa perceber velocidade na sua caminhada, velocidade no teu ministério. Pai, em nome de Jesus, desperta a tua igreja, desperta. Usa os teus profetas como despertadores, relógios da terra, relógios que estão prontos para tocarem bem alto o chofar, para denunciar e declarar: é chegado o tempo, é chegado o tempo de avivamento, é chegado o tempo da minha igreja, igreja do avivamento. Deus está com pressa, Deus está com pressa. Ele colocou dentro de você tudo o que você precisa para realizar. Dê voz ao que está dentro de você. Ele já colocou dentro de você tudo o que você precisa. Dê voz, dê voz. Deus manda dizer uma coisa para você. Deus manda dizer uma coisa para você. Quando o cego de Jericó teve uma experiência com Jesus, olhem para mim, mas não perde essa unção aqui não. O ambiente que ele via, o ambiente que ele estava, não é o ambiente que ele via. Mas apóstolo, ele era cego, ele não via nada. Opa. Se a gente for seguir o que Joséfo diz, que o Bar, filho de Timeu, de um general, que quando a casa dele foi invadida e furaram os olhos, ou seja, cegaram aquele menino, criado na nobreza, a última visão que ele teve foi dentro da casa dele. O lugar que ele estava não era o ambiente que ele via. Ele estava no meio de gente pedindo esmola, muita gente doente, e ele também. Só que a revelação que ele carregava ninguém tinha. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A frase que ele está dizendo, cada palavra tinha um peso. Ele estava olhando Jesus como Cristo, aquele que viria e mudaria a realidade dele. Eu não vou entrar em profundidade, só lembrar você que ele via algo que não era aquela visão do ambiente que ele estava. Ele estava com uma visão do último momento antes dele perder a visão. Era uma casa nobre, um lugar próspero, mas ele estava agora no meio de um ambiente onde pessoas estavam carentes e necessitadas. Só que ele chama Jesus de um jeito que ninguém chama. Ele reconhece o senhorio dele de jeito que ninguém reconhece, porque quem veio da nobreza consegue entender a nobreza. Ele carregava uma revelação dentro dele que ninguém tinha, a ponto de dizer: cala a boca, até que Jesus ouviu e falou: não, manda trazê-lo, porque Jesus, filho de Davi, ele está dizendo, ele reconheceu minha autoridade na terra. Só um rei, quando saía na rua e ele passava por alguém, e alguém que ele dizia para abençoar, a pessoa podia pedir tudo o que ele quisesse. Peça o que você quiser. Era quando um rei saía na rua. Então Jesus falou para ele como um rei: você me trata como um rei, eu vou te tratar então como você me chamou. E disse: me pede o que você quiser. Um dia o rei Davi quis fazer isso com Mefibosete. O máximo que ele conseguiu é colocar na mesa dele, dar riqueza para ele, mas não fez ele andar, porque ele era rei, mas não era senhor. Mas quando o cego de Jericó disse: Jesus, filho de Davi, ele está dizendo Senhor do céu e Senhor da terra. Porque o ambiente que ele estava não é o ambiente que ele enxergava. Ele enxergava a última visão que ele teve antes dos olhos dele serem tirados. Deus está mandando dizer que muitos aqui estão em ambientes difíceis, mas a última visão que você teve não foi essa. Você carrega uma visão de crescimento, de nobreza, algo grande. Eu quero dizer, porque Deus mandou dizer para você. Por que Jesus então disse: pede-me o que você quer? Porque Jesus agiu como rei. Só que Jesus é mais do que Davi. Ele não dá só riqueza, ele também pôde dar saúde. Porque Davi pôde até mudar a realidade financeira de Mefibosete, se você se lembra da história, mas não pôde mudar a realidade física dele. Mas Jesus, ele é Senhor do céu, filho de Davi, Senhor da terra.
A revelação dele o levou a ficar fora do ambiente onde ele estava. Eu estou no ambiente cheirando urina, eu estou no lugar de gente doente, eu estou no lugar de gente esmolando, mas eu não pertenço a esse lugar. Eu tenho uma revelação que vai me tirar desse lugar. Quando ele clama do jeito certo, muita gente orou, você sabe, tem gente pediu, porque só ele foi curado? Porque ele sabia o código, ele sabia o segredo, ele sabia o que tocava o coração de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você pode estar num ambiente que você não pertence a ele. Deus está movendo a tua vida para um outro nível. Só que você precisa entender o que você deseja, o que você realmente quer. As pessoas vão mandar você calar a boca, mas você não vai parar. Por quê? Porque quem tem revelação não fica em silêncio. Você dá voz ao que está dentro de você. Aquele homem deu voz, e por ele dar voz ele enxergou. Então eu quero desafiar você, querido, antes da gente terminar, se necessário, faça como o cego de Jericó. Clame por ele. Clame, Deus, abra o meu entendimento. Abra, dá-me voz, dá-me entendimento. Quem está recebendo essa palavra, querido?